Vamos lá, pessoal, vamos fazer então o capítulo 9. Olha, o capítulo 9 ele introduz o módulo 3. O módulo 3 ele tem como título Inclusão. Então, são textos diferentes que vão falar sobre a temática que vai envolver a inclusão, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Olha, o objetivo desse módulo é trazer textos que vai fazer a gente refletir sobre a nossa relação com o outro, com a sociedade, com o meio em que eu vivo. Então, são textos que vai fazer a gente pensar um pouco sobre essa nossa atitude, talvez a nossa capacidade ou não de empatia. Então, são textos que vai fazer a gente pensar sobre isso, tá? Olha, esse texto que introduz esse módulo, ele é diferente do que a gente viu até agora, porque ele é um texto informativo. Até agora a gente tem visto textos literários, né, o conto, ou crônica, né, a maioria deles, para tratar do tema. Aqui a gente começa com um texto informativo. É um texto de uma revista, né, que foi tirado de uma revista, uma reportagem, que se chama O Teatro Sem Palavras. Só para a gente fazer uma relembrada sobre o texto literário e o não literário, vamos pegar esse gancho com esse texto aqui. Nós vimos que o texto literário ele recria a realidade, ele usa uma linguagem mais simbólica, etc. E aqui a gente tem o exemplo do texto informativo, que tem uma linguagem mais denotativa, que tem a função de passar uma informação sobre o que é esse teatro de palavras, como que ele surgiu, o impacto dele na vida das pessoas que participaram do grupo, né, que participaram do grupo, e também a função principal de ser de informar, né? Então aqui a gente tem um texto que entra num tipo de texto que é informativo, né? Olha, de uma forma geral, a gente tem uma situação, uma história que aconteceu numa escola, que foi uma ação que deu certo, de uma professora que organizava lá em Pernambuco um grupo de teatro, e aí tinha 3 meninas lá no primeiro parágrafo, você vai ver lá já a primeira coisa que aparece no parágrafo é o nome das 3 meninas que tinham uma deficiência auditiva e que queria muito participar do grupo de teatro, mas não podia porque havia uma dificuldade de comunicação. Aí o que acontece? Ao perceber isso, a professora vai propor a integração delas no grupo e vai propor um outro formato para o grupo, e aí surge a ideia do teatro sem palavras. Então aqui fala lá, né, que tem 17 alunos que não têm nenhuma deficiência e as 3 integrantes no grupo, que tinham deficiência integradas ao grupo também. Havia uma condição para eles participarem desse grupo de teatro sem palavras, eles tinham que aprender Libras. E aí esse processo é que foi o que chamou mais atenção, o que mexeu, o que mudou um pouco a história de cada um dos envolvidos ali, porque tanto a professora quanto os alunos que não tinham deficiência, quanto as meninas que tinham deficiência, perceberam que o grupo foi muito importante porque trouxe uma experiência nova para eles e provou que a barreira do preconceito e da exclusão pôde ser vencida, derrubada aí com essa atividade do Teatro Sem Palavras. Pessoal, eu pedi para você seguir uns passos lá, destacando uma ideia principal de cada parágrafo. Então, você foi destacando e vai chegar um momento aqui mais para o final do texto que eu pedi para você destacar falas das pessoas. Então, entre aspas, está lá a fala delas e das meninas, né, que tinham deficiência, dos alunos que não tinham, da professora. Então, tem depoimentos ali, que está entre aspas, dentro do texto. Eu pedi para você destacar isso, para você perceber o impacto, como que se dá através da fala deles, como que a gente percebe o impacto positivo desse trabalho ali no grupo de teatro, tá? Então, olha, as questões que são colocadas aqui para você, tem algumas delas que vai pedir para você pensar sobre isso, né? Sobre de que forma que o trabalho impactou na vida, esse trabalho do teatro impactou na vida desses meninos e da professora.
através da fala, do diálogo ali, do depoimento, vocês vão perceber, dá pra gente perceber que foi positivo e que todos estavam felizes porque conseguiram se comunicar, porque construiu um laço de amizade aí entre eles e que se percebeu que a deficiência não era empecilho para se estabelecer uma amizade e elas fazerem um trabalho tão bonito ali que vai ser a questão do teatro, da apresentação do teatro, né? Então tem várias coisas envolvidas ali, né? A autoestima, a superação ali do preconceito, a superação das próprias limitações ali e se ver capaz de fazer alguma coisa importante que elas gostam, enfim. Então o texto ele traz essas ideias principais. Eu pedi para você destacar no passo a passo também essa parte rosinha aí da página 199 que está escrita aí intertextualizando. Todo mundo está lembrado, né, que a intertextualidade é quando um texto se comunica com o outro de alguma maneira. E aqui há uma referência, aqui no decorrer do texto, eles fazem uma referência a Charles Chaplin. E aqui nessa parte aqui explica quem foi essa pessoa e por que ele é importante. Então, você entendendo aqui que ele foi um dos grandes nomes do cinema mudo, e ele foi escolhido como inspiração para o grupo, então dá para a gente entender essa relação entre o texto e a história do Charlie Chaplin, certo? Pessoal, olha, então as ideias principais que são trabalhadas no texto são essas, né? Você, ao responder as questões, você vai perceber que tem questões que exigem que você busque informações explícitas e outros que busquem informações implícitas lá no texto. Tem muitas questões aqui que, diferente do capítulo, de alguns capítulos que a gente trabalhou aí, porque tem alguns que você vai lá, pega a resposta, transcreve aqui, ok, que responde a questão. Agora aqui tem, nessas questões de interpretação aqui, você não vai buscar um negócio lá e copiar, você vai construir a sua ideia a partir do que está escrito aqui, tá? Então, eu vou comentar alguns para te dar umas dicas, algumas questões para te ajudar ali a construir a sua resposta. Essa questão número 1, letra A, e na página 199, ela é de pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa, vai descobrir, vai colocar aqui, ela é tranquila. Na letra B fala assim, o que indica essa reunião de alunos com e sem deficiência em um mesmo grupo? Não tem escrito isso lá claramente, explicitamente lá no texto. Mas implicitamente, a gente pode perceber que o que indica a relação ali de pessoas com e sem deficiência. Indica o quê? De acordo com o meu conhecimento de mundo, o seu conhecimento de mundo, você já consegue perceber que indica que é possível pessoas diferentes conviverem tranquilamente em um mesmo espaço, não é? Então, constrói aí a sua resposta, né? É possível que pessoas diferentes possam integrar o mesmo grupo e viver harmonicamente, serem amigos e construir boas relações. Então, construa a sua resposta por aí. Então, não é uma questão que você busca, copia lá no texto, você viu que não tem como fazer isso. A número 2 é uma informação explícita, bem tranquila, tá lá no texto, tá destacado lá quando você fez lá os destaques, né? Essa questão 3 também é tranquila, acho que você não vai ter problema, porque você vai ler a intertextualização ali, né, a intertextualidade, e vai ler onde que aparece o Charlie Chaplin no texto, consegue responder. Na página 200, mais do que atender o desejo das alunas, o projeto interferiu na vida de todos os integrantes do grupo. De que forma isso aconteceu? Olha, aqui também não é uma coisa que você busca uma resposta prontinha, copia e cola, né? Copia e transcreve aqui. Mas você percebe, na medida que eles vão falando da boa
impressão deles, do quanto eles gostaram de estar ali no projeto. Vocês vão ver que todos eles se sentiram integrados, se sentiram confortáveis, capazes de estabelecer amizades. Então procura colocar aqui essa ideia, né, de que as pessoas se sentiram integradas e se sentiram bem ali naquele ambiente. Construa a sua resposta para essa ideia. Essa 5 eu penso que vai ser tranquila, também não é resposta pronta de copiar, mas é uma resposta tranquila. Olha, nessa questão 6, na página 201, fala assim, ó, o processo de inclusão proposto pelo projeto foi unilateral? Comente. Unilateral significa olhar um único lado. O que são os lados aqui no texto? É o lado das pessoas que têm deficiência e o lado das pessoas que não têm deficiência. Então aqui a pergunta é se o projeto ele atende, se ele é proposto com uma visão unilateral só de um lado. A gente já sabe que não, né? Porque é um projeto que envolve pessoas com e sem deficiência. Aí você explica por que ele não foi unilateral. Ele não foi unilateral porque o projeto atendeu pessoas tanto com deficiência quanto sem deficiência, e foi possível viver um ambiente harmonioso e produtivo. Construa a sua resposta explicando por que ele não foi unilateral. Tudo bem? Pessoal, reforço então que se você quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar, tá? Pode mandar a mensagem para mim que eu vou tirando as dúvidas, mas eu penso que do jeito que a gente organizou aqui vai ser tranquilo. Mas precisando, pode me procurar, tá bom? Um abraço, até sexta-feira que vem.